Grandes e importantes empresas estão sediadas na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma das principais razões do Centro Universitário da Zona Oeste, a UESO, querer implantar um parque tecnológico diferenciado. Vamos ver. Nós queremos que esse parque tecnológico que vamos ter dentro do nosso campus seja um parque de novo tipo. Ao invés de ser uma operação de deslocamento de indústrias para próximo ali, nós vamos procurar uma interação integrada, fazendo com que as indústrias possam fazer o desenvolvimento das suas inovações usando o nosso pesquisador, os nossos estudantes como estagiários, além dos técnicos da indústria. Então nós vamos integrar no mesmo espaço as nossas áreas de pesquisa com as áreas de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento das indústrias da região. E também do sul fluminense, porque temos essa vocação metalúrgica, temos cursos de processos metalúrgicos, temos uma vocação também para a área naval, porque temos um curso de construção naval, e para as áreas de materiais poliméricos e farmacêuticos. O parque terá de novo tipo, um parque como não existe no Brasil ainda, porque em vez de deslocar as indústrias, ele vai deslocar apenas a ponta da indústria, a ponta pensante, ou seja, o pesquisador da indústria, o técnico desenvolvimentista da indústria, que vai então, no mesmo ambiente em que estão as pesquisas acadêmicas, vai interagir conosco, nos mesmos equipamentos. Isso dará um grau de integração, não apenas pro forma, geográfico, físico, como acontece, por exemplo, no Parque do Fundão, mas real, efetivo, da UESO se transformar num esteio para o desenvolvimento, o crescimento econômico do Estado. É possível inovar a partir do banco, quer dizer, da universidade? Porque esse pensamento é um pensamento inovador para a estrutura da universidade, que é tão fechada, mas a UESO tem uma diferenciação em relação às demais universidades, né? Ela já nasce como um centro tecnológico. A UESO tem uma característica especial. Ela foi criada para se situar na Zona Oeste, para atender a formação de mão de obra das indústrias que ali estão instaladas na capital do Rio de Janeiro. Acaba que atende toda a região, a capital, a Baixada, e até o sul fluminense, pela característica dos cursos da Universidade da Zona Oeste, mas são cursos tecnológicos que visam essa formação de mão de obra direta para as indústrias ali instaladas. Então ela tem essa particularidade da interação com a empresa. Então está ali um exemplo clássico de que como é fundamental a interação das empresas com a indústria, não só na formação de mão de obra, mas também no desenvolvimento de novos produtos e novas soluções. Então o ESO traz ali um exemplo clássico de como é importante a interação universidade-indústria com o fomento do Estado. Como essas diferentes vocações do Estado, e a gente vê uma economia diversificada no Rio de Janeiro, podem estimular esse processo de inovação? É o mercado que induz. E que está demandando isso. Que demanda. Quer dizer, o setor petróleo talvez seja um mau exemplo. Uma área também que a gente tem um grande futuro aqui no Rio de Janeiro é a área de biotecnologia. Tem uma mudança importante acontecendo no mundo, quer dizer, de processos ativos químicos, para processos celulares, que implica que os países em desenvolvimento têm uma chance importante de formar pesquisa, de fazer pesquisa, de trazer empresas, e a gente está se preparando para isso, na área de biotecnologia. Então eu queria insistir nesse tema, que nós precisamos entender que as empresas precisam liderar o processo. Também, se o Gustavo me permitir, nós temos dois instrumentos muito fortes no Rio de Janeiro para fazê-lo. Um, que está na Secretaria do Gustavo, que é a FAPERJ. Perfeito. E outro está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a AGRIO. A AGRIO hoje ela tem o poder, e quer fazer isso, aliás, está fazendo isso, de participar com capital em empresas de conteúdo tecnológico. Quer dizer, em resumo, a AGRIO pode ser sócia de empresas inovadoras. Então, o instrumento da Secretaria de Ciência e Tecnologia, junto com da Secretaria de Desenvolvimento, permite que a gente crie um ambiente importante de pesquisa,
né, a partir, de novo, das necessidades do mercado. E como é que a gente faz com que o empresário que está lá tentando sobreviver no dia a dia e cuidar do seu negócio consiga vislumbrar essas oportunidades que estão sendo criadas pelo próprio Estado? Porque esse é talvez um dos principais problemas, né? Ter a informação de que isso está disponível, que é possível ele fazer essa parceria com a universidade. Eu vim agora há pouco de uma conversa com a Firjan, que tem um setor especializado em levar, principalmente na parte da FAPERJ, como o secretário Júlio Bueno citou, como participar dos editais da FAPERJ, como ir da FAPERJ e buscar esse recurso. Porque o empresariado ficou muito tempo reticente a essa história de buscar o recurso para pesquisa, justamente por essa questão do medo daquele recurso ter que passar por uma universidade, dessa relação com a universidade. Então a Firjan está com essa cabeça bem direcionada para essa questão do recurso que o Estado hoje oferece, né? O recurso para pesquisa da FAPERJ, de financiamento pela GRIO, mas a Firjan tem feito esse papel. O senhor está acrescentando aí um outro parceiro importante, que são as entidades da sociedade civil organizada, né? Que podem atuar nessa questão da comunicação. Agora, qual é a gente tem o anúncio recente da presidente Dilma Rousseff de um novo programa, o Inova Empresa, que prevê investimentos de quase 33 bilhões de reais para a inovação tecnológica, para as empresas poderem inovar. Esse é o caminho? Isso ajuda também nesse processo de criar uma cultura da inovação? O processo, é bom ver o governo federal enxergando isso. Quando você coloca mais de 30 bilhões de reais para a inovação junto com as empresas, quando você cria uma empresa pública, que é a Embrap, que é justamente para tratar da pesquisa e inovação, né? Então a gente vê que o governo está caminhando nesse destino que é da pesquisa e inovação para dentro das empresas. Para ampliar a competitividade, né? Exatamente. Isso. Eu diria, aliás, que talvez esse seja um dos problemas fundamentais da economia brasileira, né, de ser pouco inovadora. Talvez junto com a infraestrutura e o sistema educacional sejam, da economia real, os principais problemas que a gente tem. Portanto, cuidar do sistema de inovação, né, gerar uma cultura inovadora e, outra vez, desculpe a repetição, né, entender que o mercado é que orienta, né, o que se precisa fazer, são questões essenciais, né, para o crescimento importante da economia brasileira. Até porque a gente fala muito de inovação e imagina uma coisa super complexa, mas você tem também inovação no processo, que é muito mais simples, na verdade, de você pegar o dia a dia da empresa e ver como algumas coisas podem ser aceleradas, o custo pode diminuir. Aprimorar esse caminho que o produto leva da matéria-prima até a ponta, até o final, diminui o custo, né, aumenta a produtividade da empresa, e isso tudo colabora para o crescimento da economia, que a empresa fica mais competitiva no mercado. E é esse tipo de empresa que a gente quer trazer para o Estado, né, através desse processo de incentivo. Que não adianta a gente trazer as empresas que têm aquele método arcaico, às vezes um método mais poluente, né, que não vai ter essa produção toda. Então é importante essa indução de você querer melhorar o processo também, não só de novos produtos, mas melhorar o processo de fabricação de alguns produtos, né. Isso tudo passa pela inovação que está sendo tratado aí com... Eu acho que o Estado está realmente assumindo o seu papel, mas como disse o secretário, as empresas também precisam dar o seu passo, ampliar o tamanho desse passo, né? O Estado está enxergando isso. O que a gente precisa chamar para discussão são as entidades que representam as empresas, para mostrar para elas que elas também têm responsabilidade. E mais do que isso, mostrar que investir em inovação vai melhorar, e sim, o seu processo e vai colaborar para o seu crescimento. A RedTech propõe a criação de um portal de inovação. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.